Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit 2019. Hoje eu estou aqui com a lenda Ricardo Correia, meu grande amigo, parceiro dos nossos projetos, das nossas iniciativas aí desde o início. Ricardo, obrigado por tirar mais esse tempinho aí para compartilhar um pouco dessa experiência com a gente aí. Show, Daniel. Cara, prazer fazer parte mais uma vez. Terceiro ano aí de Vendas B2B Summit, terceiro ano que eu tenho a honra de compartilhar um pouco de conhecimento. Estou ansioso aí pelo que a gente vai produzir juntos, cara. Vamos, também estou animado, porque é um tema que eu ainda confesso que não ouvi falar, então acho que é um tema que a galera pode extrair bastante coisa. Mas antes da gente começar, se é que ainda tem alguém no nosso mercado aqui que não te conhece, conta pra gente aí o que você faz, o que você vem aprontando aí nos últimos anos. Muito bom, cara. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Ricardo Corrêa, sou CEO da Hamper. Eu trabalho na indústria de software há 13 anos, sempre trabalhei na área de marketing, trabalhei por 6 anos em algumas empresas de software pela área de marketing. Saí em 2012 e fundei a minha primeira empresa, a Saiteína. Foi uma consultoria de marketing que a gente atendeu aí algumas centenas de clientes de uma forma mais artesanal, com prestação de serviço, com foco em geração de leads. A gente tocou esse negócio por uns 5 anos e depois de ter passado por altos e baixos aí, na busca por criar um negócio escalável, um pouco do que todo empreendedor busca, ou que grande parte dos empreendedores busca, aí o sonho da startup, né, de algo que realmente com uma escala global, com um modelo de negócio mais exponencial, que a gente acabou chegando primariamente na ideia, né, da Hamper em 2016, desenvolvemos produto, passamos por fase de beta, lançamos em 2017 e nesse momento a gente está há 24, 25 meses de operação. Tá? De lá para cá, a gente estruturou minimamente aí a nossa operação, o primeiro time, hoje a gente está próximo aí de 40 pessoas na Hamper. A gente tem uma base com um pouco mais de 800 clientes ativos e estamos aí com uma projeção muito grande de crescimento pelos próximos anos. Para quem não conhece aí a Hamper, nós somos uma plataforma de prospecção digital que, trocando em miúdos, a gente ajuda os nossos clientes a fazer o processo de prospecção de ponta a ponta, desde a construção de listas, para aqueles que ainda não têm bases tão significativas dentro do CRM ou dentro da plataforma inbound, precisam realmente buscar a mar aberto. A gente tem ferramentas que ajudam os nossos clientes a darem agilidade para esse processo. Depois a gente automatiza o processo de prospecção, principalmente através de cold e-mail, com sequências ali de cold e-mail. E a gente possibilita com que tudo que é feito dentro da prospecção produza estatísticas que viabilizam a análise, né? Então a gente tira aquela caixa preta que normalmente existe dentro da área de prospecção e a gente viabiliza com que o nosso cliente encontre o melhor caminho para ele prospectar, desde qual perfil de cliente é melhor, que tipo de abordagem utilizar, e a gente está integrado aí a tudo que é plataforma que já está no stack de uma operação de vendas B2B, desde uma plataforma de marketing digital até um CRM, que é para normalmente onde os leads gerados no Hamper vão parar. De forma geral, é isso. Não, legal. E eu tô super interessado em explorar essa experiência. Eu sei que nos últimos anos você tem trabalhado com muitas empresas. Acho que está todo mundo, no Brasil e fora também, a questão de inside sales é algo muito novo, está todo mundo aprendendo junto. E está sendo muito legal extrair as experiências do pessoal que está realmente conseguindo trabalhar com diversas operações aí. O tema do nosso papo hoje é janela de oportunidade, como aumentar a conversão de prospecção sem aumentar o esforço. Várias coisas interessantes aqui nesse título, né? Primeiro que aumentar a conversão é desafio de todo mundo, sem esforço melhor ainda. Mas vamos focar agora nessa questão de janela de oportunidade, cara. É um tema, como eu falei no comecinho, um tema que eu ainda não tenho visto se falar por aí. Por que você escolheu falar sobre esse tema? Consegue explicar para a gente um pouquinho o
que se trata? Muito bom. Falando ainda um pouco sobre a Humper e como que a gente chegou nesse tema, aqui na Humper a gente procura operar dentro da lei do menor esforço, né? Como a gente é uma startup e a gente precisa crescer rápido dentro de um cenário que não é tão fácil e a gente não tem capital infinito para trabalhar, a gente precisa ser muito criativo na forma como a gente trabalha. A gente sabe que a operação de vendas, em especial numa startup que está no estágio que a Humper está, e em geral nas empresas, a operação de vendas ela é baseada em pessoas e ela é muito custosa. Então, quanto melhor você conseguir alocar os teus recursos, né, os teus profissionais, a fazerem as atividades certas, mais eficiente você consegue ser dentro dessa área. Então, o que a gente aprende aqui dentro da Humper, a gente procura depois traduzir isso em conteúdo ou, eventualmente, até em funcionalidade de produto para ajudar o mercado a fazer. Então, a gente vem conseguindo fazer alguns milagres da multiplicação aqui na Humper. Com poucas pessoas na área de vendas, a gente consegue fazer uns números bem expressivos de novas vendas, que seria um output mais fácil de escrever, mas entre outros desdobramentos. Legal. A janela de oportunidade é uma das coisas que a gente encontrou como assim, um dos principais recursos a serem explorados dentro da nossa área de vendas, e a gente vai fazer agora um esforço para trazer isso, tendo validado aqui dentro de casa, para o mercado de uma forma geral. Comentando um pouco aí sobre o que é a tal da janela de oportunidade, né? Eu gosto muito daquela máxima que fala que a sorte ela acontece quando uma oportunidade surge e você está preparado para ela, né? É muito comum a gente ver na área de vendas os vendedores trabalhando na base de tentativa e erro, mas eu vejo tentativa e erro como um ato de fé. Normalmente, áreas de vendas que trabalham na tentativa e erro apresentam um custo muito alto e uma eficiência muito baixa. O que a gente espera, trabalhando aí com janela de atenção, é conseguir aumentar a sorte do vendedor, ou seja, fazer com que mais oportunidades cheguem para o vendedor, assumindo uma premissa de que esse pessoal está preparado para trabalhar essas oportunidades. Então, o termo aí janela, ele é amplamente usado, né? Janela de oportunidade. A gente consegue pegar desde exemplos assim, como uma startup. Vamos pegar um exemplo, sei lá, uma Netflix, um Uber, um iFood. Eles não tiveram sorte, como eu falei, né? O que aconteceu foi que essas startups elas surgiram com a proposta de valor certa para resolver uma dor e uma demanda real de mercado, mas existia a tal da janela, ou seja, existia a tecnologia para esses caras lançarem a solução deles sem que fosse um furo na água, ou seja, eventualmente se o Uber tivesse surgido há 20 anos atrás, qualquer pessoa poderia ter a ideia, né, de fazer ali caronas compartilhadas e tal, mas não existia tecnologia para isso. Então, acho que até surgiram, né? Acho que até surgiram alguns antes, né? Mas que não estavam no time errado, né? Se a gente for olhar a história desses caras aí que eu mencionei, a maioria deles houveram tentativas de lançamento. Se você for olhar, a genialidade do negócio não está unicamente na proposta de valor. Qualquer pessoa, via de regra, qualquer pessoa no mundo poderia ter a ideia, mas concatenar a ideia certa com o momento certo, e quando eu digo momento, que acho que é a palavra-chave aí quando a gente trata de janela, existe tecnologia disponível para lançar e existe demanda, faz com que essas startups não sejam furos na água, como tantas outras startups, e se tornem negócios exponenciais. Dá para falar também sobre janela de oportunidade, em alguns casos um pouco mais teóricos, mas, por exemplo, o livro Outliers, eu acho que no Brasil a tradução é Fora da Curva, conta como... Fora de série, né? Fora de série, obrigado.
Ele conta, cara, como grandes atletas, grandes bilionários da tecnologia surgiram, e ele fala muito da tal da janela de oportunidade também, que, por exemplo, caras como Bill Gates, Steve Jobs, eles nasceram no ano certo e estavam com a idade certa quando surgiram as primeiras oportunidades de trabalhar com computadores, e por isso que eles se tornaram quem eles são. Então, tudo isso assim para dar sustentação aí, para preparar a cama para tudo que a gente vai falar aí sobre janela de oportunidade, trazendo isso de outros ambientes que não o que a gente vai falar aqui, que é mais para vendas e prospecção. Não, maravilha. Esse livro é muito bom mesmo, assim, essa história de que se esses caras tivessem nascido 5 anos antes ou 5 anos depois, provavelmente eles tinham perdido o time. É impressionante. Mas vamos trazer então para o mundo de vendas. Como é que a gente consegue, de uma forma mais prática, trazer isso para o mundo da prospecção? Como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Bacana. Bom, primeira premissa que a gente precisa entender é que prospecção ela é uma etapa, e normalmente a primeira etapa de um processo de vendas B2B. Muita gente confunde, e isso diz respeito a não estar preparado para fazer prospecção. Muita gente comete erros posicionando a prospecção de forma errada, ou seja, tentando usar a prospecção para vender, para falar sobre solução, para falar sobre preço, que são etapas que estão lá no fim. Então, quando a gente olha para um processo de vendas B2B, a gente sabe que normalmente esse processo ele leva semanas ou leva até meses ou anos, dependendo do caso, para ele ser concretizado, e por isso ele é quebrado em várias etapas. Então, normalmente, assim, tentando generalizar, você tem um processo que tem a prospecção, depois a conexão, depois a qualificação, a necessidade, solução, negociação, e aí eu fecho ou não o negócio. Normalmente esse é o processo. Quando eu prospecto, já falando da solução ou falando de preço, eu já estou tentando fazer o dia ao mover de prospecção, que é a primeira etapa, e queimar várias outras etapas que levariam semanas para passarem e ir para as etapas finais aí do fechamento. Então, esse é um primeiro erro muito comum, que acaba frustrando as expectativas na hora que uma empresa investe aí em fazer cold mail, cold call, qualquer que seja o canal de prospecção. Eu gosto muito daquela máxima que fala que o foco da prospecção é você converter ou transformar um contato, um prospect que ele está loucamente ocupado em um curioso. Se não me falha a memória, eu mencionei essa frase no último Vendas B2B Summit, menciono de novo porque ela chancela muito o que eu quero dizer aqui. Quando eu tenho o mindset certo da prospecção, eu evito cometer os erros que eu falei. Eu não vou falar de solução, não vou falar de preço, porque não é o momento de eu falar disso. O foco, quando eu faço a prospecção, seja por telefone, por e-mail, é eu conseguir despertar a curiosidade daquele prospect. Porque se eu consigo despertar a curiosidade, a minha chance de me conectar com ele, de engajar ele no meu processo de vendas, fica drasticamente maior. Então, eu falei principalmente aí do preparo e de como aplicar, mas em prospecção, a questão do momento, do timing, ela também é muito importante. Por isso, o uso do termo aí de janela. Se eu não tenho uma janela aberta, até você mencionou aí da história do livro, né? A janela de quando surgiram esses masters aí do mercado de tecnologia, tipo Bill Gates, Steve Jobs, foi uma janela de mais ou menos 5 anos para eles nascerem, depois 5 anos quando eles tinham a idade certa de fundarem um negócio no mercado de tecnologia. Se eles tivessem nascido muito antes, ou um tanto antes ou um tanto depois, eles não pegariam essa janela aberta. Isso também acontece em prospecção. Se eu faço tentativas de conexão, que é a próxima etapa da prospecção, quando não existe janela aberta, ou seja, aquele meu prospect não tem qualquer memória sobre a minha empresa ou qualquer curiosidade despertada, vai ser na base de tentativa e erro, e o processo de tentativa e erro
dá muito mais furos na água do que acertos. Isso faz com que escancare os cenários que a gente vê mais comuns aí de muitas tentativas de conexão, de ligação, para pouquíssimas conversões efetivas, né, que realmente evoluem numa conversa com aquele prospect. Então, para a gente fechar, se eu consigo estar preparado para fazer a ligação de conexão e eu acerto o momento, ou seja, eu ligo para fazer a conexão exatamente no momento que o meu prospect está com a janela aberta, eu tenho uma oportunidade muito grande de me conectar com ele, e isso aumenta drasticamente aí as taxas de conversão da minha prospecção. Não, animal. Eu acho que até isso está muito alinhado aí com o seu discurso anti-cold call, né? Se você ligar para uma pessoa e essa janela não estiver aberta, as chances de você conseguir evoluir são muito pequenas. E quando você está fazendo um cold call, você não tem nenhum indício, a princípio, se essa janela está aberta ou fechada. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Eu tenho, sim, um discurso bem anti-cold call, o que não significa que eu não acredite no telefone como ferramenta na etapa de prospecção. Muito pelo contrário, mas o que eu não acredito é nesse processo de tentativa e erro baseado em ligação, porque ele é um processo baseado em hora-homem e que vai custar muito caro, certo? Então, o que a gente vê por aí, aprofundando nesse problema, vamos sempre isolar um pouco a nossa bolha de startups, a bolha de SaaS, que já tem acesso aí aos melhores conteúdos, que estão surfando na crista da onda em termos de segmentação de equipe de vendas, no uso de tecnologia, no uso das metodologias. Vamos olhar o Brasilzão como um todo, todos os outros segmentos que não são tão digitais, e pensar como que essas empresas estão fazendo prospecção. Então, normalmente isso é feito sem muito critério, né? Assim, não tem muita tecnologia, muito método envolvido, lista de potenciais clientes, ou eventualmente não tem nem a lista, tem um cheiro de para quem ligar. Eu boto um operador ali que vai ficar caçando empresas no Google e fazendo tentativas de contato, ou seja, fazendo cold call para essas empresas, falando com um telefonista, tentando passar ali a barreira da telefonista para tentar falar com algum tomador de decisão. E a gente vê assim, uma perda de tempo brutal envolvida nesse processo, onde, como assim eu tenho uma relação de esforço versus resultado muito baixa, para que essa operação não custe muito caro, eu aprofundo no problema. Ou seja, essas empresas que fazem isso, elas mergulham de cabeça no erro, né, para tentar equilibrar um pouco dessa relação de muito esforço para pouco resultado. Essas empresas elas acabam contratando mão de obra barata, o que aproxima muito, embora as pessoas não curtam muito a palavra telemarketing, né? Mas assim, uma operação pode ser de prospecção de vendas B2B, mas fazendo cold call assim, sem critério, desenfreadamente, ela se aproxima muito de uma operação de telemarketing. E aí a solução que essas empresas encontram é investir em mão de obra barata, ou seja, eu contrato profissionais despreparados, invisto muito pouco em formação desses profissionais, não trabalho com nenhuma metodologia, nenhuma tecnologia para dar sustentação para esse processo, e espero que custe barato. Mas, assim, olhando mais profundamente, tem um perigo aí, uma implicação muito grande, que além de a empresa não estar batendo metas trabalhando nesse processo, porque o resultado não chega, eu acabo agravando o meu problema, porque eu tenho uma operação de vendas ali, alguns vendedores, eventualmente de field sales, que tem metas para bater, e esses caras que não custam barato, eles acabam ficando ociosos, porque a equipe de prospecção não dá cabo ali de gerar as oportunidades que eles precisam.
O vendedor ocioso custa caro para a empresa. Se ele não está batendo meta, ele não está ganhando dinheiro. E se ele não está ganhando dinheiro, ele não permanece. E aí a gente acaba chegando num cenário que é bem preocupante no mercado brasileiro, que é o alto turnover que existe na área de vendas. Então, pela natureza do processo, a área de vendas ela já tem um turnover mais alto do que outras áreas, pelo desgaste emocional que a área tem e tudo mais. Mas quando eu opero num cenário de desgaste emocional com pouco resultado, aí eu realmente não consigo reter os meus profissionais. E aí a gente vê esse cenário assim, de caos dentro das empresas, que eu não tenho previsibilidade nas minhas metas, eu não bato metas, eu não gero leads, e eu ainda tenho um alto turnover na minha área de vendas. Eu estou sempre formando vendedores, mas depois de um tempo perdendo esses vendedores e aumentando um buraco que nunca fecha aí no meu caixa. Não, legal. Isso é verdade, né? Vendedor que não bate meta, não ganha dinheiro, sai mesmo, não tem jeito. Mas nos últimos anos, Ricardo, surgiram aqui no Brasil, fora um pouquinho antes, uma série de soluções que ajudam a gente a sair desse processo mais empírico, né? Ferramentas que ajudam a gente a sistematizar o processo de prospecção. A Hamper é uma delas, a gente tem outras aqui no Brasil. Como é que antes, nem falando de ferramenta, né? Mas como é que esse processo de cadência funciona? Como é que a gente aplica esse conceito de janela-oportunidade e consegue ter um custo-benefício interessante utilizando essa sistemática de cadência? Legal. De fato, assim, existe hoje metodologias e tecnologias para dar sustentação para um processo de prospecção que a gente pode aí chamar de prospecção 2.0, ou uma segunda geração aí do modelo de prospecção, que hoje já é explorado por empresas um pouco mais inovadoras, aí, mais ligadas a novos modelos, que é trabalhar com cadência. Cadência de prospecção pode ser desde uma cadência simples, baseada puramente em e-mail, até uma cadência mais complexa, uma cadência mista, que vai mesclar, além do envio de e-mails, ligações, social points, entre outras formas aí de eu tocar o meu prospect e tentar aumentar a chance de eu conectar, de engajar com ele. Dentro dessa segunda geração aí de prospecção, o profissional cold caller aí, ou telemarketing, ou o que quer que seja, ele dá espaço para uma nova categoria, que é o SDR, certo? Uma área de pré-vendas dentro da empresa, ou de Sales Development, que é composta pelo profissional de SDR, que normalmente é quem faz a etapa de prospecção, de conexão, em alguns casos, em vendas mais complexas, avança aí até uma matriz de qualificação. E esses profissionais, ou essa área de pré-vendas, ela já vem com essa pegada de trabalhar com metodologias, com tecnologias, algo que torna esse trabalho muito mais estratégico do que sair metralhando com cold call para todos os lados. O que eu vejo que existe ainda uma questão em aberto, não resolvida nesse universo de cadências, é que a cadência tradicional, como a gente conhece, seja ela baseada em e-mail, como eu falei, uma cadência simples, seja uma cadência mista, baseada em vários pontos de contato, elas levam em consideração a importância de cada atividade, certo? E os devidos intervalos em uma linha do tempo, mas ela não concatena com o comportamento que o prospect tem com as abordagens que ele está recebendo. Então, para não ficar vago, trazendo isso para um cenário real. Quando eu trabalho com cadência, normalmente eu vou programar, por exemplo, no dia 1, enviar um e-mail na parte da manhã, e no dia 2, fazer uma ligação na parte da tarde, por exemplo. E aí a gente tem uma janela aí, ou um intervalo, na verdade, né, de 30 horas entre uma atividade e outra. Qual que é a relação
que existe entre o e-mail que foi enviado no dia 1 de manhã e a ligação que foi enviada no dia 2 à tarde. Na cabeça do prospect, provavelmente não existe relação nenhuma, porque ele recebeu aquele e-mail de manhã, e-mail a outros tantos, era de uma pessoa desconhecida, ele não deu tanta atenção para aquele e-mail, ele arquivou qualquer coisa do tipo, e nesse intervalo de 30 horas, esse sujeito ele fez uma porção de coisas, ele viu outras dezenas de e-mail, ele foi para reuniões, ele atendeu ligações, ele chegou em casa, falou com a esposa dele, foi dormir, acordou. Cara, esse cara fez uma série de outras coisas. E quando ele recebe a ligação, ele não vai lembrar da empresa que mandou o e-mail para ele no dia anterior de manhã, porque aquilo não gravou algo tão significativo na cabeça dele. Quando eu mando um e-mail, um social point, qualquer coisa que seja, eu espero despertar curiosidade, né, daquele prospect, como eu falei, ou seja, eu espero conseguir abrir uma janela de atenção, ou uma janela de oportunidade de falar com aquele sujeito. Se eu consigo fazer uma ligação no momento que aquela janela de oportunidade ela está aberta, eu aumento drasticamente aí a minha chance de conversão, como eu comentei antes. Mas o que acontece hoje, nesse cenário prático que eu descrevi, de cadências que só levam em consideração a linha do tempo, mas não levam em consideração o comportamento que o prospect tem com a mensagem, é que eu consigo sistematizar o processo e melhorar infinitamente em relação ao que era baseado naquele cold call disparando para todos os lados. Eu consigo sistematizar, eu consigo colocar ordem no caos aí desse processo e eu consigo gerar análises do que está funcionando e do que não está. Isso, beleza, torna muito melhor. Mas a falta de efetividade mantém o problema que eu mencionei antes presente dentro da área de vendas. Porque mesmo sistematizando ou tendo análises que me ajudam a tirar conclusões melhores, eu ainda tenho o problema do meu SDR trabalhando na base da tentativa e erro. O que acaba acontecendo é que o SDR ele vai programar dentro de alguma ferramenta, eventualmente, a cadência dele, considerando o mundo perfeito, certo? Mas quando ele dá o play ali na cadência e a gente sai do mundo perfeito e entra no mundo real, o que vai acontecer é que esse SDR no dia a dia dele, ele vai ser interrompido, ele vai participar de reuniões, ele vai no banheiro, ele vai precisar fazer mais tentativas do que ele conseguiu prever para cada contato individualmente, então ele vai perder muito mais tempo em cada contato e as cadências elas começam a gerar uma série de atividades atrasadas para o SDR. Então aquela história de ele mandar o e-mail num dia e ligar no dia seguinte, essas coisas elas começam a ficar todas atrasadas porque esse SDR ele não vai operar como uma máquina, né, que vai executar exatamente como está ali. E a cadência acaba sendo quebrada, porque se o sujeito ele tinha que ligar, né, o sujeito SDR, ele tinha que ligar no segundo dia às 2 da tarde, que é o que está programado no software, se ele não fez, já era, cara, a cadência foi quebrada. E aí depois não adianta eu tentar analisar aquilo para saber se o planejamento funcionou ou não, ou se aquela estratégia, né, que eu planejei funcionou ou não, eu não vou ter efetividade nessa análise, porque no fundo o que foi planejado não foi executado. Eu planejei no mundo perfeito, mas no mundo real a coisa ela acabou não acontecendo. Então, eu vejo que essa abordagem ela melhora muito em relação ao que era, né, em comparação a um cenário super tradicional, mas ela não resolve o problema como um todo. Então, o que acaba acontecendo eu trago SDRs para o meu time, eu invisto em formação diferente daquele profissional cold caller que você basicamente falava, cara, você senta ali está o telefone, ali a lista que você vai ligar. O SDR ele passa por um processo, ou espera-se que ele passe, né, de onboarding, de treinamento, ele conhece da solução, ele conhece do cliente,
ele conhece o mercado competitivo, ele é formado em cima de uma matriz de qualificação. Cara, esse cara ele é servido por uma série de coisas. Mas o que acontece na prática você coloca esse cara para fazer uma atividade muito braçal, que é ficar mandando e-mails e fazendo tentativas de ligação o dia inteiro. E isso leva a operação, a gestão da empresa a cobrar esse cara por atividade e não por resultado, né, por output. Ou seja, no lugar de cobrar quantos leads esse cara ou quantas oportunidades esse SDR passa para vendas, eu começo a cobrar esse SDR por quantidade de ligações que ele tem que fazer por dia, ou começar a cobrar esse cara por não deixar as atividades dele atrasarem dentro da cadência, coisas do tipo. E eu, particularmente, sou muito contra esse tipo de abordagem. Qualquer tipo de abordagem que seja cobrar, forçar o profissional por esforço e não por output, eu contesto, né, esse tipo de abordagem. Que, via de regra, você espera que um profissional na área de vendas seja um profissional que trabalha baseado em intelecto, né? O vendas diz respeito a você trabalhar um relacionamento, conectando ali a dor do cliente com a forma como você pode solucionar. E quando você coloca esse profissional que tem habilidades intelectuais de relacionamento para ficar fazendo atividade e continuar na tentativa e erro o dia inteiro, você está queimando esse cara, e isso continua trazendo uma série de implicações para a empresa, porque eu não estou só queimando o profissional. Se esse cara não dá resultado, ele não permanece, se ele não permanece, gera turnover, e aí eu entro num cenário onde, além de não bater as minhas metas, eu tenho um turnover alto, eu estou sempre aumentando o tamanho do meu problema. Mas como é que a gente resolve esse problema com esse conceito? Como é que, na prática, você sugere que a gente trabalhe? Faça uma abordagem, ou seja, só utilizar o telefone quando a gente tiver um indício claro que exista uma oportunidade. Como é que a gente traz isso para a prática? Legal. Agora que eu pintei o cenário caótico, preciso trazer algum cheiro de solução, né? Mas sim, você fez bem a leitura. Se eu conseguir concatenar a atividade na linha do tempo, que é o que uma cadência faz, com o momento certo do prospect, que é a tal da janela de oportunidade, é o que eu falo ali eu causo o mesmo efeito ali da sorte, né? Que é eu estar preparado para o momento que a oportunidade surge. E isso que eu considero que a gente precisa conseguir trazer para a prospecção. Então, trazendo isso para uma ordem prática, idealmente eu preciso conseguir trabalhar algum canal digital que me possibilite traquear, rastrear, né, o comportamento do meu prospect, para saber a hora certa de partir para uma ligação, que é algo que já vai para hora homem, né, já vai para um esforço humano. Então eu preciso calcular muito bem quando é a hora certa de aplicar esse esforço. Legal. Eu queria fazer um paralelo assim com a janela de oportunidade. Ela sempre existe nessa relação. Sempre que eu vou trabalhar com o processo de conexão, né, na minha etapa do meu processo de vendas, eu preciso levar em consideração a janela de oportunidade. Seja num processo de levantada de mão, seja numa prospecção de inbound ativo, ou seja num processo totalmente outbound. Eu só preciso levar em consideração que a janela de oportunidade ela tem tamanhos diferentes dentro de cada uma dessas vertentes. Então, quando eu tenho um cenário onde o prospect levantou a mão no meu site pedindo contato, eu tenho uma janela de oportunidade grande, porque aquele cara ele veio atrás de mim. Então, muito provavelmente, ele está pesquisando sobre o assunto, ele está falando com os meus concorrentes, ele está com aquela questão no topo da lista de prioridades dele. Então, se eu fizer a conexão, a minha chance de êxito ela é muito grande, mesmo levando algumas horas, ou eventualmente, se eu tiver num cenário menos competitivo, eu posso me dar o luxo de levar até alguns dias para conectar, e ainda assim aquela conexão pode ser efetiva. Quando eu vou fazer um inbound ativo, por exemplo, a janela de atenção ela é um pouco menor.
porque aquele prospect ele está pesquisando sobre o assunto, ele está lendo, consumindo materiais na internet, mas ele não pediu o contato. Então ele está fazendo aquilo, entre outras coisas, muito provavelmente aquilo está no meio da lista de prioridade dele, né, do prospect. Então, na hora de fazer um inbound ativo, eu preciso calcular muito bem qual que é a minha janela de oportunidade, qual que é a hora certa de ligar para um sujeito que, por exemplo, atingiu um determinado scoring ou baixou um determinado material da minha empresa. Quando eu olho para o outbound puro, a minha janela de atenção ela é muito menor, porque o sujeito ele não pediu contato, eu não tenho indícios de que ele tem interesse, eu não tenho tracking nenhum. Então, a forma como eu vou identificar ou abrir uma pequena janela é trabalhando através de algo como um cold e-mail. Eu vou mandar um e-mail que não tem como proposta vender a minha empresa, nem falar da minha solução, nem entrar numa negociação. Eu mando um cold e-mail com o objetivo de despertar curiosidade. Para quem ainda não sabe as técnicas adequadas de trabalhar um cold e-mail, há um ano atrás nós gravamos esse mesmo Vendas B2B Summit, mas de 2018, eu falei só sobre técnicas de copywriting aí e de timing para você trabalhar o teu cold e-mail. Eu vejo como cold e-mail o recurso certo para furar a barreira do prospect, aquela defesa inicial que não seria penetrada com uma cold call. E como o cold e-mail ele é um canal digital, eu tenho o tracking de quando aquele cara abriu, quantas vezes ele abriu, se ele clicou em algum link, eu consigo criar triggers que dizem se existe uma janela de atenção, uma janela de oportunidade aberta para eu fazer a ligação no momento certo. Então, via de regra, eu preciso ter alguma forma de alguma tecnologia que me possibilite criar essa trigger do tipo, se quando eu mandar o terceiro e-mail da minha cadência, aquele cara abrir, eu quero que eu seja avisado que existe uma oportunidade de eu ligar para ele, porque se eu ligar para ele naquele momento, eu tenho uma probabilidade muito grande de me conectar. É claro que, no primeiro momento, se precisa ser trabalhada essa janela, ela vai ser trabalhada de uma forma mais intuitiva, porque eu ainda não sei qual que é a hora que a janela está aberta, mas depois eu vou tirando um pouco da intuição, depois de ter executado aquele processo algumas vezes, eu vou mapeando ali qual que é o melhor momento, se é quando o sujeito clica num link que leva para o meu site, se é quando ele abre o e-mail pela 10ª vez, eu vou fazendo experimentos ali, identificando qual que é a hora que eu ligo, que eu tenho a maior probabilidade de conexão, leia-se qual que é a hora que aquela janela de oportunidade está aberta e que se eu ligar, não vai ser um desperdício de tempo. Se eu ligar naquele momento, a minha probabilidade de converter ela é muito grande. Maravilha. Isso, fechando uma porta importante que eu abri no discurso anterior, falando um pouco sobre daí o papel do profissional na prospecção. Aquele mesmo SDR que tinha uma carga de esforço muito grande diária, baseada em atividades, do tipo, o cara tem que fazer 80, 100 atividades por dia, entre mandar e-mail, fazer ligações, e sobra muito pouco tempo para ele, de fato, se preparar, de fato, conseguir dar o melhor dele em uma call. Eu consigo reposicionar o trabalho desse mesmo profissional para que ele faça coisas mais estratégicas, do tipo fazer o planejamento de uma campanha de prospecção, pensar no perfil de cliente que ele vai prospectar, não só em quem né, as características, mas qual a melhor forma de abordar, pensar no copywriting do cold e-mail, pensar no discurso que vai ser usado no telefone, e eu consigo tornar esse profissional também um profissional mais analítico, porque ele vai começar a testar que público que é melhor abordar, que copywriting é melhor usar no cold e-mail, qual que é o momento certo em que existe uma janela de oportunidade aberta para fazer a ligação. Então, eu tiro um profissional que está com um trabalho muito pautado em esforço, em volumes de atividade que é cobrado por isso, e eu consigo posicionar esse profissional em um trabalho
muito mais estratégico, muito mais de planejamento e muito mais focado no output, ou seja, no resultado. E aí tem um ganha-ganha dos dois lados, tanto do lado da empresa, que vai conseguir tirar um resultado melhor em cima dos recursos que ela já tem, quanto do profissional de SDR, que deixa de ser cobrado e massacrado ali por passar a mão no telefone e ligar desesperadamente para os prospects e passa a ser cobrado por resultados, que é o que, by the way, é o que põe dinheiro no bolso dele no final do mês. Maravilha. Então, assim, só para a gente tentar aqui dar uma resumida e ver se eu entendi, a ideia é toda a parte trabalhosa, esse grande volume de trabalho que a gente, historicamente, quem faz prospecção sempre tem, a gente consegue automatizá-lo, né, utilizando estratégias de cold e-mail, por exemplo, e aí a gente naturalmente vai focar nos leads que abrem alguma janela de oportunidade, naturalmente, se o cara responder, ou se ele clicar em alguma coisa, ou se abrir o e-mail várias vezes. Esses são os triggers que existem, né? Naturalmente, se o cara responder, abre uma baita de uma janela, ou ele abrir uma ou várias vezes o e-mail, ou se clicar em alguma coisa lá dentro. E aí a gente sai dessa corrida, dessa rotina maluca de ficar trabalhando baseado em volume de atividades e realmente passa a se concentrar em entender o que funciona, o que não funciona, uma atividade mais intelectual e menos braçal. É por aí. É bem por aí, cara. A ideia é justamente assim, eu conseguir posicionar o profissional que é baseado ali em hora homem, que tem todo um preparo, que precisa trabalhar motivacionado, tirar ele da posição de só fazer atividade e de ser cobrado pela gestão da empresa por desempenhar atividades e posicionar ele para resultado. E isso traz um win-win aí, tanto para ele quanto para a empresa. A forma de fazer isso é eu conseguir trabalhar com alguma metodologia e com alguma tecnologia que dê sustentação para essa metodologia, que me possibilite, primariamente, aí é um pouco da nossa tese, né, da Hamper, primariamente com cold e-mail, que é a melhor forma de eu furar a primeira barreira da prospecção, e é um canal também escalável para eu fazer a minha prospecção. Eu consigo, naquele primeiro momento onde não tem engajamento nenhum entre minha empresa e o prospect, e é muito cedo para eu colocar esforço humano com ligação, eu coloco nessa etapa de maior volume de atividades por menor valor individual de cada atividade, eu coloco o cold e-mail como principal ferramenta que vai na frente, furando a barreira de defesa ali daquela prospecção inicial, que é o tal do o que carimba ali o prospect como loucamente ocupado, né? Ele está sempre muito ocupado para atender uma prospecção que ele não esperava, ele tem várias outras coisas na lista de prioridade dele, ele vai sempre bypassar. Eu uso o cold e-mail para transformar o cara loucamente ocupado em um curioso, e com isso eu abro uma janela de atenção, que, como você leu bem, pode ser uma janela de atenção maior, porque ele respondeu o meu e-mail falando, pô, que legal, tenho interesse, me liga que eu quero ouvir mais, ou pode ser menor, porque ele simplesmente clicou em um link que levava para o teu site ou para um caso de sucesso, mas isso já demonstra que ele tem algum interesse. Essa janela de oportunidade, ela tem um tempo limitado, ou seja, não adianta eu ligar para o cara que clicou no meu link uma semana depois, porque ele nem lembra do e-mail, quiçá que ele clicou no link. Agora, se eu conseguir traquear via tecnologia ou via qualquer outro método que eu criar dentro de casa, eu não vejo muito como fazer sem tecnologia, conseguir rastrear que ele abriu o meu e-mail, que ele clicou alguma coisa assim, mesmo que eu empregue a ligação numa etapa de prospecção sem que o prospect tenha autorizado, a minha chance de conectar ela é muito maior, porque eu consegui me conectar, eu consegui fazer a tentativa justamente no momento em que aquela janela de oportunidade ela estava aberta. Não, maravilha. Não, show de bola.
E já que a gente falou de tecnologia e caminhando aqui para o final do nosso papo, explica um pouquinho como é que a Ramper dá suporte para fazer isso. Eu acho que nos nossos cursos aqui, a gente está sempre ensina esses conceitos de cadência. Eu acho que é uma revolução na forma de prospectar, uma forma mais inteligente da gente entender o que funciona, o que não funciona, parar de achar, será que eu mando 10 ou mando 5, ou mando de manhã, ou mando à noite, mando no final de semana. Quando a gente começa a trabalhar com esse conceito de cadência, a gente começa a testar e entender o que funciona e o que não funciona. Eu acho que é um baita salto na evolução como a gente faz prospecção, mas é quase impossível fazer sem tecnologia, como você bem destacou. E dá para fazer, mas você vai acabar, perde muito em termos de eficiência, de aprendizagem, entre outras coisas. Mas como é que vocês aí na Ramper dão suporte de tecnologia e de metodologia para a galera que quer fazer isso? Legal. Primeiro, a tecnologia ela se faz necessária a partir do momento que você encontrou um método e você precisa replicar aquele método e dar escala, né? Então, até você encontrar o método certo, eventualmente você não precisa de tecnologia. Isso é um erro que a maioria das empresas cometem, que elas vão direto para a ferramenta e depois tentam encontrar alguma forma daquela ferramenta funcionar no método que aquela empresa acha que é adequado para ela. Isso é um problema que leva à frustração, né? O que a gente vê, infelizmente, a grande maioria das empresas consome tecnologia assim. Primeiro ela compra, depois ela vai ver para que aquilo serve. Verdade. E quando você tem, eventualmente você consegue fazer em baixa escala tudo que a gente está falando aqui sem muita ciência de foguete, sabe? Usando a tua própria caixa de e-mail. Você bota ali alguma extensão gratuita que você encontra na internet que avisa quando o prospect abriu e você começa a validar. E aí, a partir do momento que você encontrou que ali tem uma oportunidade, você fala, opa, esse processo funciona para mim, agora deixa eu ver quais tecnologias que dão sustentação. A nossa história na Ramper vai fazendo um paralelo aí com a evolução da prospecção aqui no Brasil, né? Então, a gente iniciou lá em 2016 num momento de mercado em que as empresas, grande parte das empresas já não trabalhavam mais 100% no analógico e no intuitivo, porque já existia ali o marketing digital, enfim, já pelo menos 5, 6 anos de esforço de vários players ali educando o mercado para inside sales, para uso de CRM, para geração de leads e tal. Mas bem, a verdade é que apesar disso tudo, muitas empresas ainda estavam a pé em termos de geração de leads, marketing digital funciona, mas não funciona para todo mundo, funciona para uma parte das empresas, para outra ajuda, mas não resolve o problema, e aí as empresas estavam ali fazendo a prospecção na mão, baseado em cold call. Foi esse mais um momento que a gente surgiu. Primariamente, a gente olhou para organizar melhor esse processo de prospecção através de cadência, com técnicas de cold mail, tanto fornecendo a ferramenta quanto fornecendo conteúdo e educação para o mercado fazer isso da maneira adequada, e isso já melhora muito o cenário de quem estava no modelo de total cold call. Isso vai um pouco em linha com o que eu falei aí da segunda geração de prospecção, né, que já é uma geração que, além de Ramper, tem alguns players, cada um tem uma tese um pouquinho diferente, mas, enfim, cada um se propõe a resolver um problema um pouco diferente, mas a gente já começa a olhar para uma terceira geração de prospecção que leva em consideração não apenas a cadência baseada em linha do tempo, mas leva em consideração um fator tão importante quanto, que é o outro lado, né, que é o prospect e o comportamento dele para identificar o momento certo de ligar. Isso vai muito em linha com a nossa tese, assim, o nosso mantra aqui na Ramper, que é possibilitar, desde nas nossas atitudes aqui dentro de casa, assim, sempre contestar muito, só empregar esforço humano onde realmente faz diferença, para que a gente consiga trabalhar com o melhor das pessoas, investir em treinamento e formação dessas pessoas e garantir que eles estão motivados
e eu entendo que profissional motivado é profissional que está trabalhando por resultado e não um profissional cobrado por atividade. A gente procura transformar o que é o nosso mantra, a nossa filosofia, transformar isso em produto e em conteúdo. Então, um dos desdobramentos aí de conteúdo é o que a gente está falando aqui. Eu estou procurando assim, pincelar em cima de todo o conceito para jogar luz em cima do tema de uma forma mais educativa, através de um diálogo aqui. Mas a gente olha também para, no curto prazo, já a gente conseguir entregar isso para o mercado em forma de produto, ou seja, num horizonte curto de tempo, eu não sei quando que esse vídeo já vai ser veiculado para o pessoal, eventualmente, quando for veiculado, é bem possível que a gente já esteja, do ponto de vista de produto e tecnologia, preparado para entregar isso no mercado, senão, muito provavelmente, a gente já vai estar em vias de conseguir entregar isso já para uma parcela de clientes aí, Hamper, no primeiro momento, e no segundo momento levar isso para todo mundo que fizer sentido. Ricardo, cara, muito obrigado de novo. Sempre um prazer trocar ideias contigo, sabe que sou seu fã. Valeu por estar sempre aí em nossas iniciativas, o terceiro Summit, Experience ano passado, e tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Obrigado, viu, cara? Show, cara. Obrigado eu também pela oportunidade. Como eu abri falando, terceiro ano de vendas B2B, terceiro ano que eu estou com vocês, para mim é uma honra fazer parte do projeto. Eu acredito no projeto, acredito nas coisas que você faz, tanto é que a gente está sempre desenvolvendo coisas juntos e acho que toda a iniciativa que leva educação para esse mercado, para um ambiente que é tão ainda caótico, tão desestruturado e tão intuitivo quanto é vendas B2B, toda iniciativa de trazer educação, trazer métodos, trazer análise, informação de quem está fazendo, benchmarks, que é o que eu vi um pouco da proposta de outras pessoas que vão falar, é super bem-vinda e super aceita, em especial no nosso mercado brasileiro. Para mim, a revolução aí para transformar a nossa economia, ela vem através das empresas, em especial aí dessas empresas que estão surgindo agora, fazendo uma revolução no mercado, e isso passa principalmente através de vendas. Se essas empresas não venderem, elas não geram receita, e sem receita elas não conseguem realizar os planos delas. E para fechar e fazer um jabazinho pequenininho, se me permitir, a gente acredita tanto nessa questão de educação que a gente tem o nosso um evento que também está alinhado aí, que tem como parceiro o próprio Vendas B2B. Somos parceiríssimos. Que é um evento itinerante, que é o Ramp Up Tour. A gente passa por algumas das principais cidades do Brasil. Ano passado a gente passou por 10. Esse ano a gente quer passar por 15. A gente deve fazer 5 edições para umas 300 pessoas, uma edição em São Paulo para mais de 1.000 pessoas. A gente quer fazer bem outras 10 edições em outras regiões que têm menos acesso a esse tipo de informação. São todos eventos presenciais. A gente procura levar as maiores feras aí, algumas das quais vão estar presentes aqui no Vendas B2B, para contar em cima do palco aí como que eles estão fazendo nos seus negócios. Então fica de olho aí, Ramp Up Tour, quando que a gente vai estar perto da tua região, para você não perder essa oportunidade. Cara, assista todas as dezenas de feras que o Bound está trazendo aí para o Vendas B2B. Certamente vai fazer muita diferença aí no teu ano de 2019, beleza? Conte comigo também, com a Hamper. A gente está aqui para te ajudar a tornar o teu processo de vendas B2B melhor, melhorar a tua conversão e reduzir o esforço aí que tua equipe emprega para trazer resultado, beleza? Obrigado aí. Gente, a Ramp Up Tour é uma iniciativa fantástica, a gente é parceiríssimo. Vou colocar o link aqui em algum lugar para que vocês possam conferir. O evento, tudo isso aqui vai ao ar de 8 a 12 de abril. Então, acho que Floripa já vai ter passado, mas fiquem atentos para as próximas. Ricardo, valeu, viu, cara? Um grande abraço. Grande abraço. Fala, galera. Obrigado por ter assistido o meu vídeo aí com o Bounce. Se você gostou do tema Janela de Oportunidade e tem interesse de saber um pouco mais como que a Hamper pode ajudar a sua empresa
a conectar melhor com os seus clientes e ter mais resultados na sua prospecção, acessa hamper.com.br/conectar, que o meu time da Hamper vai ter um grande prazer em te atender, beleza? Um abraço.